Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Calcule a temperatura na escala Celsius de uma amostra de 140 gramas de gás nitrogênio, o N2, contida em um recipiente de 20,5 litros com uma pressão de 7,5 atmosferas. Temos como dados aqui a nossa massa molecular do nitrogênio, que é de 22 unidades de massa atômica. Bom, a questão ela pede para a gente calcular uma temperatura. E a temperatura que ela pede para a gente está numa escala chamada de escala Celsius, uma escala de temperatura muito utilizada. No entanto, quando a gente fala no estudo dos gases, nas equações, nas fórmulas, a gente tem a temperatura aparecendo na escala Kelvin. Então, você vai calcular a temperatura, só que você calcula ela na escala Kelvin. E no final do exercício, você vai converter ela para Celsius. Tá? Os dados, as unidades de medida que você vai estar utilizando aqui, elas vão te dar uma temperatura na escala Kelvin e não Celsius. Por isso, no final, você tem que fazer a conversão. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Uma amostra que tem essa massa, 140 gramas. Então, vou marcar aqui que a massa dessa amostra de nitrogênio, né, é de 140 gramas de N2. A gente sabe que o nitrogênio ele tem uma massa molecular de 28 unidades de massa atômica. Isso significa que uma molécula de N2 tem essa massa. Agora, se eu falasse massa molar do N2, que é a massa a cada 1 mol dele, numericamente o valor é o mesmo, são 28. Só que gramas por mol, a unidade de medida é diferente. Então, se eu estiver falando da massa molar do N2, eu vou ter um valor de 28 gramas barra mol, 28 gramas de nitrogênio para cada 1 mol de nitrogênio, ou seja, 28 gramas de nitrogênio para cada 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de nitrogênio, que são aproximadamente 600 sextilhões de moléculas. Então, perceba que esse valor aqui, essa massa, ela é extremamente grande quando a gente está falando para átomos, porque ela não é a massa de um átomo, não é a massa de uma molécula de N2, e sim a massa de 600 sextilhões, aproximadamente, de moléculas de N2, tá bom? Temos aqui mais uns valores que foram passados pelo exercício, como o volume do recipiente, que é de 20,5 litros. O volume do recipiente, ele é sempre o volume do gás. O gás, ele ocupa todo o recipiente. Então, se eu tenho 20,5 litros de recipiente, eu tenho 20,5 litros do gás que está dentro deste recipiente. A pressão é de 7,5 atmosfera. Vamos marcá-la aqui também. 7,5 atmosferas, 7,5 atm. Agora, o que a gente quer saber é a temperatura. Para calcular essa temperatura, eu vou utilizar a equação de Clapeyron, que é PV igual a nRT. PV igual a nRT. Eu quero descobrir a temperatura, então vou pegar o número de mols e a constante dos gases, esse R, e jogar os dois para o outro lado da equação. Posso trabalhar a minha equação e aí eu vou ter o seguinte: temperatura é igual a P vezes V sobre NR. Só que tem um probleminha aqui. Nem o N e nem o R apareceram na questão. O N, que é o número de mols, até dá para a gente calcular, tá? É massa dividido por massa molar. O R, não é que ele não é calculável, só que o R ele vai ser utilizado aqui como um padrão, ele é a constante dos gases. Então, é mais fácil você se lembrar que esse R vale 0,082 atms, que são atmosferas, por atmosferas multiplicado por litro, vezes, atmosfera vezes litro, dividido por mol vezes Kelvin. Tá? Tem um jeito de você lembrar dessas unidades de medida que é só olhar aqui a ordem, ó. ATM vezes litro. Aqui, ó, esse igual está deixando o N e o T do outro lado da equação. Se eles passarem dividindo, eles ficam aqui embaixo, que é mol vezes a nossa temperatura, que é a temperatura que está em Kelvin. No caso do exercício, a gente fez algo bem parecido, só que eu passei o número de mols e o R para o outro lado da equação. O T eu deixei isolado porque é o que eu quero descobrir, tá? Bom, então eu tenho aqui todas essas unidades de medida do meu R, que é 0,082, e isso aqui é uma constante.
Tá? Sempre que eu estiver trabalhando com essas unidades de medida, esse vai ser o valor que eu utilizo para a minha constante dos gases. Como eu falei anteriormente, a quantidade de matérias, que é esse N, ou número de mols, você vai calcular a partir de uma fórmula, que vai ser número de mols é massa sobre massa molar. A massa que foi passada pelo exercício é uma massa de 140 gramas. São 140 gramas de nitrogênio que a gente tinha, enquanto a massa molar é de 28 gramas por mol. Se você fizer a divisão, você vai perceber que o grama aqui em cima vai cortar com o grama aqui embaixo, pois são duas unidades de medida iguais que a gente tem, tanto em cima quanto embaixo. E aí você vai dividir os 140 por 28, o que vai dar para a gente um valor de 5. Logo, o número de mols vai ser de 5 mol de N2 que a gente tem. E esse daqui é o número de mols que a gente vai utilizar lá na equação de Clapeyron, o PV igual a nRT. Agora que eu já tenho o número de mols, já tenho o R, a pressão e o volume, é só a gente aplicar todos esses valores dentro da nossa fórmula. Vou só fazer uma separação aqui entre esses nossos cálculos e vamos lá. Temperatura vai ser igual a pressão, que é de 7,5 atmosferas, multiplicado por um volume, que é de 20,5 litros, dividido por N, que é nosso número de mols, que vale 5 mol, multiplicado pela constante dos gases, que é 0,082, atm vezes litro, sobre mol vezes Kelvin. Aqui em cima você multiplica 7,5 por 20,5, o que vai dar como resultado 153,75. A gente vai ter uma temperatura igual a 153,75 atm vezes litro em cima, dividido por 5 vezes 0,082, o que vai dar um valor de 0,41. 0,41, só que agora perceba que você tem unidade de medida igual. Em cima aqui você tem mol e aqui embaixo também. Então elas se cortam e aí você só vai ficar com as unidades de atm vezes litro sobre Kelvin. Então a gente vai ter agora atm vezes litro sobre Kelvin. Quando a gente fizer a divisão, o atm aqui em cima corta com o atm aqui embaixo, o litro aqui em cima com o litro aqui embaixo e fica unidade de Kelvin. A temperatura ela tem que ser mesmo em unidade de Kelvin, porque é uma das unidades de medida que a gente tem para a temperatura. Claro que nesse exercício não vai ser essa unidade de medida que a gente vai deixar, tá? Eu dividi então 153,75 por 0,41, vai dar 375 kelvins. Para a gente converter de Kelvin para temperatura em graus Celsius, é só você subtrair o valor de 273. Tá? Então, seria basicamente a temperatura em graus Celsius, ela é igual à temperatura em Kelvin menos 273. É essa formulazinha que você pode utilizar para fazer a conversão de Kelvin para Celsius. E aí você vai ter que a temperatura vai ser igual à temperatura de 102 graus Celsius. É basicamente isso. Nós terminamos por aqui a resolução deste exercício de química. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que tenham compreendido passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver numa próxima videoaula. Forte abraço e tchau, tchau!